convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, a exposição hoje será do verso 7º até o verso de número 13. Marcos, capítulo 6, do verso 7º até o verso de número 13. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Ungindo-os com óleo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos, meus irmãos, ao Senhor. Nosso Deus e nosso Senhor, mais uma vez, Pai, quero te pedir que o Senhor me abençoe e abençoe o teu povo na pregação da tua palavra e o teu povo em ouvir a tua palavra. Peço-te, Deus, que o Senhor me capacite, me dando graça na exposição da tua palavra, na pregação da tua palavra. E com clareza, Pai, eu fale, que seja tudo muito claro diante do teu povo. E que através da tua palavra, Deus, desta porção, possamos ter algumas instruções para nós, algumas exortações para nós, consolo, aprendizado mais das tuas verdades, que são tão preciosas, Pai, para nós. Fala com a tua igreja, Senhor, fala com o teu povo que está aqui presente, e que teu nome, Deus, seja glorificado neste momento. É o que eu te peço, Senhor, e faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre prepara aqueles que são seus para a sua obra. É interessante nós pensarmos nisto, porque Ele sempre está empenhado, o nosso Senhor está sempre empenhado em nos preparar para fazermos aquilo que nós fomos chamados para fazer. Não importa qual seja a nossa vocação, não importa qual seja o nosso trabalho, não importa para que fomos chamados para servi-lo neste mundo, a realidade é que o Senhor, de algum modo, Ele nos prepara para isto. Ele nos traz instruções sobre como devemos proceder, Ele nos traz, especialmente através da sua palavra, instruções preciosas, muitas vezes não tão claras, mas princípios importantes, para que saibamos como devemos fazer aquilo que fomos chamados para fazer neste mundo. E é interessante quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler e encontramos esta realidade aqui presente. É quando o Senhor Jesus Cristo, então, Ele vai preparar para aquela ocasião, mas especialmente para um momento posterior, em que Ele não estaria mais presente, os seus apóstolos, dando então instrução para eles, para que eles possam fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. Seguir os passos do seu mestre, que foi chamado para neste mundo pregar o Evangelho e testemunhar deste Evangelho a todos, indiscriminadamente. E é interessante quando nós olhamos para esta porção da Escritura, onde o Senhor Jesus Cristo, Ele vai se voltar para os seus discípulos e então Ele vai passar a dar lições práticas sobre como eles deveriam se deslocar para ir então a outros povoados e outros lugares ali
para falar a respeito deste evangelho. E ele, segundo a narrativa que encontramos aqui em Marcos, ele faz isto logo depois de ter ido à sua região, à sua habitação original, onde ele nasceu, onde ele cresceu. E depois de ter pregado, mesmo sendo ele um excelente pregador, ninguém certamente pregava tão bem quanto o próprio Cristo. E ele então, ao expor o evangelho ali, ao pregar a palavra, ao confrontar inclusive aqueles homens daquela região, ele foi rejeitado. O próprio Senhor Jesus Cristo foi rejeitado pelos seus, inclusive pelos da sua própria casa. Mas então o que ele faz? Mesmo sendo ele rejeitado, ele vai às aldeias circunvizinhas para ali pregar a palavra. É isso, inclusive, que nós encontramos na parte B do versículo 6 do capítulo 6. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então ele saiu e ele estava empenhado, mesmo tendo sido rejeitado, isso não fez com que o Senhor de algum modo esmorecesse neste seu dever. Ele sabia que foi enviado para isto. Ele deveria pregar o Evangelho, ele deveria pregar o Evangelho de Deus. Mas, meus irmãos, é interessante percebermos aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele não está envolvido nesta obra ou neste serviço sozinho. Por esta razão, então, ele vai chamar os seus apóstolos. E é justamente isto que nós encontramos no versículo 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. É certo, meus irmãos, como já vimos em outra ocasião na exposição, o Senhor Jesus Cristo havia chamado os seus discípulos. Do meio dos seus discípulos, ele chamou 12 homens para que fossem os seus apóstolos. E apóstolos são aqueles homens que são investidos de autoridade pelo próprio Deus e são chamados diretamente por Ele para que possam ser aqueles que são comissionados por Ele para o serviço à Igreja de Cristo. Os apóstolos, naquele período, eram a autoridade na igreja. Não existia ninguém em autoridade superior aos apóstolos. Então, eles eram estes homens, não foram apóstolos simplesmente no sentido genérico, que seria a ideia de alguém que é enviado como uma espécie de missionário para propagar o Evangelho. Não, é de modo particular aqui mesmo. São os seus apóstolos oficiais da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Naquele período, com Cristo, 12 homens caminhavam com ele. Então, estes homens, o Senhor Jesus Cristo vai convocá-los para seguirem a obra para a qual foram chamados. O Senhor convoca, o Senhor os instiga, o Senhor os provoca, o Senhor Jesus Cristo faz com que eles, diante dele, possam entender que eles devem seguir em frente com isto. Mas então, eles devem seguir em frente com a propagação do Evangelho, fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer. Sim, mas é interessante observarmos aqui como o Senhor Jesus Cristo agora, ele vai mostrar um método como esses apóstolos deveriam proceder. Vejam, eles estavam ali caminhando com o Senhor Jesus Cristo já há um bom tempo, aprendendo lições com ele, mas ele então vai se voltar para ele e vai dizer assim para os seus discípulos: olha, vocês serão enviados. E ele vai enviar de 2 a 2. É interessante nós percebermos isso. De 2 a 2. 2 a 2 o Senhor Jesus Cristo diz, e ele vai dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Mas vejam só, nesta questão de o Senhor separar e de 2 a 2 enviar para a obra. Ele não os deixa ir sozinhos, ele não quer. É certo. Mas sempre tendo pelo menos mais uma pessoa ao lado. Isso nos mostra, meus irmãos, de início, que a obra ela não é feita por um homem apenas. A obra, então, ela é feita em parceria. Não é como alguém, como se fosse um lobo solitário envolvido em uma obra como esta. Não, de forma alguma. Um comentarista, ele falando acerca de por que razão talvez o Senhor enviou estes de 2 em 2, ele vai dizer assim: quando é feita a pergunta, por que de 2 em 2? As considerações práticas podem ser, primeiro, ele vai sugerir,
ajuda e encorajamento mútuo. Então ele vai pensar assim, bom, quando tem dois, um com o outro, então um vai poder ajudar o outro na sua necessidade e se de repente nesta caminhada algum se encontrar desencorajado para seguir com a obra, o outro vai poder então encorajá-lo a permanecer firme. Uma segunda, ele vai dizer, é que para serem testemunhas válidas. Em um momento posterior, notamos que Pedro e João trazem seu testemunho unido para que Barnabé e Saulo sejam enviados juntos em sua viagem missionária. E que depois Paulo e Silas estão juntos, recomendados pelos irmãos à graça de Deus. E não nos esqueçamos de Barnabé e Marcos. Então, caminhando como que juntos, né? Um ao lado do outro ali, e certamente essas questões são importantes e são pontos que não podem ser desconsiderados, não precisam ser desconsiderados, esses pontos apresentados aqui por este comentarista. Isso são coisas que podem acontecer e não são excludentes uma das outras. Mas o fato é, meus irmãos, a esses homens, Cristo, ele chamou para isto e o Cristo concedeu algo que apenas ele possuía para isto. Vejam, ele vai selecionar 2 em 2 para que caminhem juntos propagando o Evangelho, e nós falaremos um pouco mais à frente sobre isso, mas o Senhor vai conceder para eles uma autoridade que até então nós contemplamos apenas no ministério de Cristo e ele fazendo. O que é isso? Como vimos em outras leituras e em outras exposições aqui, Jesus ele possuía autoridade sobre os espíritos imundos. E como vimos na expulsão daquela legião de demônios do Geraseno, ele possuía autoridade para expulsar espíritos imundos, independentemente da quantidade de espíritos imundos que havia em qualquer pessoa. Então era uma autoridade que ele possuía. E ele, capacitado pelo Espírito Santo de Deus que nele habitava, sendo também Deus, tal qual Deus o Pai, toda a autoridade lhe foi dada para fazer tais coisas. O que acontece então aqui? Ele, então, Cristo Jesus, sendo Deus tal qual o Pai, concede então a autoridade para aqueles que caminhavam com ele possam também fazer obras semelhantes. Os apóstolos naquela ocasião. E eles então ali agora possuíam autoridade para expulsar espíritos de pessoas que sofriam com a opressão ou possessão de espíritos malignos. É certo, meus irmãos, e é importante que saibamos disto, algo desta natureza não acontece mais em nossos dias. O primeiro ponto é porque não existem mais apóstolos. A autoridade foi dada para estes homens cumpriram o seu ministério, este ofício cessou na Igreja de Cristo, e então a autoridade que foi dada a eles neste quesito não é necessariamente uma autoridade estendida a mim e a você, não. É algo que ficou restrito àqueles homens naquela ocasião, fazia parte do seu ministério e da sua vocação como apóstolos do Senhor Jesus Cristo, naquele período de revelação da vontade de Deus, de estabelecimento do reino do Senhor naquele período. Mas eles possuíam, sim, toda a autoridade para expulsar espíritos malignos. Mas olhando para esse texto, nós podemos perceber, meus irmãos, algumas coisas que podem ser úteis para nós que hoje estamos envolvidos com isto. Este texto fala diretamente e especialmente para aqueles que estão envolvidos com a obra ministerial. Poderíamos dizer que seriam palavras diretamente ou mais especificamente para aqueles que estão envolvidos com o ministério da palavra. Os apóstolos diretamente, aqueles que são ministros do Evangelho hoje também, mas é obviamente que há lições para aqueles que estão envolvidos com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim como os ministros e os apóstolos foram chamados para proclamar a palavra neste mundo, o crente ele é chamado a testemunhar. Já falei várias vezes sobre isso aqui. E é interessante aqui o método de Cristo, de 2 em 2. De 2 em 2 é uma boa coisa. Você vê aí algumas religiões, inclusive falsas, se utilizando desse princípio. Aqui não entram eles, eu acho que é mais difícil, mas em lugares na cidade você vai encontrar os mormons.
Da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que é algo assim, os mormons. E eu já me deparei com vários deles, na cidade lá, em Recife. E como é que eles vão? Geralmente, 2 em 2. E geralmente é um brasileiro e alguém de outro lugar. Um dos últimos que eu conversei lá em Recife, que estava insistindo com um primo meu, esse meu primo fez assim, Rafa, vem aqui em casa, na casa de vó, porque eles vão aqui e seria bom que tu estivesse aqui comigo. Aí eu, tá bom, eu vou. Vou arrumar uma treta, uma arenga com os mormons. E tinha lá 2, João Paulo, um rapaz de São Paulo, e Blancher, que era um inglês. Aí começaram a falar um monte de coisas lá, enfim. Não vou entrar em detalhes da discussão e da conversa e das heresias que eles estavam propondo naquela ocasião, mas fato é, eles se utilizam deste método que parece ser muito eficaz, inclusive. Eles saem de casa em casa e começam a falar sobre aquilo que eles creem, mesmo equivocadamente, e um junto ao outro ali. E certamente, na necessidade de um ajuda o outro, encoraja o outro, anima o outro, estão ali juntos fazendo isto. Mas é um princípio que nós poderíamos adotar para nós também, e poderíamos se encaminhar de 2 em 2, testemunhando deste Evangelho, espalhando-nos aí em regiões aqui próximas, para falar acerca de Cristo. Nunca foi um problema, isso é a instrução que o próprio Cristo deu para a igreja. Mas não tem que ser necessariamente assim, porque alguém poderia pensar, não, então só pode de 2 em 2, quando eu estiver sozinho eu não vou falar nada, porque afinal de contas, né, tem que ser de 2 em 2, arruma uma desculpa dessa aí e foge da responsabilidade que tem para testemunhar. A realidade é que, independentemente do número de pessoas, o princípio que o Senhor quer nos ensinar aqui através desse texto é dizer, vocês devem estar empenhados nisso, testemunhando disto, como Cristo enviou de 2 em 2, nós podemos então, trazendo o princípio para nós, ser pessoas envolvidas com esse testemunho do Evangelho. E mais, que não devemos nos engajar nessas questões simplesmente pensando assim, eu vou fazer isso, e vou fazer isso solitariamente, né? É importante termos a ajuda dos outros, mas em algumas ocasiões acaba que nós temos de fazer isso, talvez sós mesmo, né? Mas como é importante, meus irmãos, isso mostra que o termos outras pessoas juntos a nós para que possamos seguir em frente com o testemunho do Evangelho. Essa pessoa pode até não estar conosco na caminhada ali, pelas ruas, falando acerca de Cristo, mas essa pessoa pode nos encorajar de alguma forma, com palavras, com orações, em ocasiões que nos encontramos com eles. São coisas muito importantes. Eu não posso pensar que sozinho, sem ninguém, eu vou ser alguém que muitas vezes estarei sempre plenamente encorajado para seguir em frente com isso. Então, aqueles que estão engajados nisto, que sejam animados por outros, e que vocês animem a seus irmãos, então, encorajando-os a seguir em frente, porque a caminhada do Evangelho, a caminhada da pregação do Evangelho, muitas vezes, de fato, ela pode ser desanimadora. Especialmente quando você segue em frente e você não encontra frutos, você não vê mudanças, você não encontra transformação na vida, salvação na vida de outros, e você pode muitas vezes se ver ali grandemente triste por isto, e então como é importante que outras pessoas possam se chegar e você pensar e falar, e encorajar e animar, isso é muito bom, isso é importante. Para você que se envolve com isto, e isto com missionários envolvidos, isto com aqueles que são ministros do Evangelho, propagando a palavra do Senhor, do púlpito ou fora do púlpito, é fundamental, meus irmãos, que estejamos envolvidos, ajudando, não deixando a pessoa solitária nessas questões. Jamais. Mas vejam, ele vai dizer assim, olha, de 2 em 2, caminhem, sigam em frente, falando acerca daquilo que vocês foram chamados para falar, acerca do próprio Cristo. Mas então, o que é que vocês devem fazer? Como vocês devem caminhar? O que vocês devem levar para esta caminhada que vocês farão a partir de então? Então encontramos os versículos 8º e 9º dizendo, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro.
que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Aqui estão as instruções do Senhor Jesus Cristo sobre aquilo que eles deveriam levar na caminhada para falar de Cristo, onde quer que eles estivessem. Então, esta foi a ordem que o Senhor deu aos seus ministros. O que é que eles deveriam então levar? Bordão. Né? Eles deveriam, quando nós olhamos aqui para o texto, ele vai dizer, ordenaram que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Então, eles deveriam levar um bordão. O que era isso? O bordão era uma espécie de cajado. Era um cajado que era útil para aqueles que estavam viajando. Então, ele poderia ser útil, sei lá, subindo algo, caminhando pelas ruas estranhas e ladeiras estranhas daqueles povoados. Talvez até para espantar um bicho que fosse para cima dele, fosse tentar morder eles e feri-los. Enfim, o cajado era algo que eles tinham liberdade para levar. O Senhor disse, vocês podem levar. Outra coisa, para que não andem descalços, vocês vão poder levar sandálias. Então, sandálias nos pés, que geralmente eram sandálias de couro e que tinham como que tiras amarradas aos pés deles para que eles pudessem fixar debaixo um material firme para que eles pudessem caminhar naquelas ruas. Então, bordão, uma espécie de cajado, sandálias poderiam levar e túnica. Como veremos, não 2, mas 1. E o que era esta túnica? Esta túnica era uma espécie de uma camisa que eles usavam por baixo do corpo, junto à pele. E a túnica, ela ia até os pés e tinha orifícios para passar os braços. Então, como você entra como uma espécie de vestido, né? Entra assim e passa os braços aqui, pronto. E para passar a cabeça, obviamente. Então, você estava aqui coberto, ficava por baixo e até os pés. Isto é o que eles poderiam levar na sua caminhada. 1, não 2, o Senhor Jesus Cristo vai dizer. Mas então o que não levar? Cristo vai dizer pão. E aqui não se refere simplesmente ao pão. Eu vou levar aqui um pão asmo. Não posso levar isso. Não é pão no sentido simplesmente de um pão como nós conhecemos, mas genericamente aqui. Ele está falando sobre qualquer tipo de alimento. Ele falou, vocês não levarão alimento com vocês não, vocês caminharão sem nada. Não adianta botar nada na sua bolsa. Alfoge, e eles nem tinham bolsa, na verdade, porque o alfoge foi proibido por eles. O Senhor Jesus Cristo, alfoge não. E o que era o alfoge? Alfoge era uma espécie de saco ou mochila de viagem. Então, se o camarada quisesse, deixa eu levar uma maçã aqui para eu não passar fome aí nessa caminhada, eu ia dizer assim, não, vocês nem alfoge têm, vocês não devem caminhar com isto, não. E outra coisa, dinheiro também não. Que seriam pequenas moedas ou pequenos valores ali que eles poderiam se utilizar na viagem deles. E não levem 2 túnicas, 1 é suficiente. Não pensem que vocês precisam de mais de 1. Meus irmãos, é interessante nós observarmos essas instruções do Senhor e para nós parece algo muito estranho. Pensamos, o que é que o Senhor tinha então para ensinar para estes homens que saem para pregar este Evangelho? Vejam, meus irmãos, uma coisa que nós entendemos aqui, que nós inferimos da Escritura, desta porção da palavra, em o Senhor dar as instruções para eles ali imediatamente, é que o Senhor, Ele está dizendo para eles como que o seguinte, o trabalho que vocês farão para mim, ou na propagação do Evangelho neste mundo, se trata de um trabalho urgente. E a urgência deste trabalho era algo que deveria ser feito então, uma vez que é urgente, rapidamente. Eles não deveriam então se demorar, como que para pegar coisas que eles imaginam que são necessárias para levar este trabalho a cabo, para fazer com que isto realmente aconteça. Então é como que o Senhor dissesse assim, vocês não precisam disto não, corram, porque aquilo que eu estou chamando vocês para fazer é urgente. Vocês não precisam daquilo que vocês imaginam, talvez, que realmente precisam para fazer a obra. Então eu vou dizer para vocês o que vocês precisam. É apenas isto. O propósito de Cristo não era tornar eles miseráveis. O propósito de Cristo não era fazer deles como que os franciscanos, que não pode a simplicidade ao extremo, e os discípulos de São Francisco e viver na miséria porque, afinal de contas, ter posses e riquezas é algo errado, ruim, pecaminoso. Não, esta não é a intenção do Senhor Jesus Cristo.
Ele não está dizendo que aqueles que são seus ministros, aqueles que saem para propagar o Evangelho, devem padecer sem qualquer tipo de recursos. Não, até veremos um pouco mais à frente, essa não é a realidade. Mas sim, meus irmãos, a que confiem na sua provisão. Era isto que ele queria. Vocês sairão, e ele queriam que os apóstolos saíssem para propagar este Evangelho, confiando no seu cuidado. Além disso, ele não queria que eles tivessem essas cargas em excesso ao longo da viagem que poderia até atrapalhá-los nessa sua caminhada. Seu desejo era que eles viajassem com pouca carga, crendo que o povo de Deus forneceria as provisões, as vestimentas e o abrigo de que viessem a necessitar. Crendo que o Senhor, através do seu povo, providenciaria para eles aquilo que eles precisam para caminhar. E o seguinte pode ser adicionado também quando nós olhamos para Mateus capítulo 10, verso 10, que é a narrativa paralela. Ele vai dizer assim, o trabalhador tem direito do seu sustento, significando que sobre aqueles que ouvem o Evangelho repousa a obrigação de prover para aqueles que o trazem. E é exatamente isso que vai acontecer e o que o Senhor vai tentar mostrar para eles. É a realidade de que eles podem trabalhar e devem trabalhar agora, primeiramente, porque se trata de algo urgente. Então, os ministros são aqueles que são chamados para uma obra, meus irmãos, que deve ser feita agora. Aqueles que são chamados pelo Senhor para a salvação são aqueles que estão envolvidos com a obra para agora. Se trata de algo que é urgente. Não é algo que eu posso adiar para o dia seguinte. Não é algo que devo fazer com que eu possa permitir que algo seja um obstáculo para isso. É algo que deve ser agora. E os ministros, então, e aqueles que foram salvos pelo Senhor, devem ser aqueles que estão envolvidos com isso, fazendo esta obra com grande intrepidez e ousadia. Os ministros, sobretudo, na pregação pública, na pregação fora, na obra missionária, são eles especialmente aqueles que devem ser enviados como missionários, ministros do Evangelho, e então falar com ousadia e confiando no Senhor quando eles saem para fazer isto, quando eles saem de onde estão para ir para um outro lugar, para ali fazer a obra do Senhor. Então ele vai dizer, façam isso e façam agora, porque se trata de algo urgente. Não se apeguem às coisas que vocês têm, vocês não precisam disso. O Senhor proverá. O Senhor proverá no seu caminho. Então, o chamado, meus irmãos, aqui do Senhor é realmente a que confiemos na sua provisão. É um chamado à confiança na provisão divina e nos seus cuidados. É um convite para que aqueles que saem do seu lar, atendendo ao convite urgente de pregar este Evangelho, onde quer que seja, que eles confiem que o Senhor estará com eles, dando o que precisam. Mesmo que deixem bastante coisa para trás. Muitos não precisam deixar muita coisa para trás porque não tem muita coisa para levar. Mas muitos deixam muitas coisas e têm que sair. Confiando que o Senhor estará cuidando deles. Mas vejam, meus irmãos, essa realidade não se limita a nós, simplesmente ministros, pois essa realidade ela deve se estender a todos os homens. Toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, todos os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo são chamados, sim, a jamais, de modo algum, dar ocasião à angústia e à ansiedade ou à incredulidade. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de nós. É Deus, meus irmãos, quem segundo a sua providência, é Ele quem segundo o seu cuidado paternal, cuida de nós.
Assim como falamos pela manhã, Ele, segundo a sua providência, providenciou um bendito Salvador, preservando e governando as nações e as gerações. O Senhor é aquele que, segundo a sua providência, governa e conduz a minha e a tua vida em todos os detalhes. Então, a coisa nós podemos estar certos de que se você tem algo, Ele te deu porque você realmente precisava daquilo, talvez. Se Ele não te deu alguma coisa porque realmente você não precisa disto, Ele então tem nos dado realmente aquilo que nós precisamos para nós hoje, para que nós nos alegremos hoje. E Ele nos convida então, através deste cuidado paternal dEle, a um convite aqui, descansemos nele. Essa é a mensagem simples. Porque Ele não nos tem deixado faltar absolutamente nada. O que nos trai é nosso próprio coração, que imagina, eu acho que eu preciso disso realmente aqui para ser feliz. Ou eu precisaria de algo mais aqui que o Senhor fizesse na minha vida para que eu possa confiar nele. De repente, de uma prova, eu vou provar o Senhor para ver se Ele realmente está comigo. Não. Nós não precisamos de coisa desta natureza. O simples fato de acordarmos e levantarmos das nossas camas toda manhã é uma evidência cabal, uma evidência inequívoca de que o Senhor tem cuidado de nós e que nós não temos uma razão sequer para não confiarmos nele. Então é um chamado para os ministros quando saem, é um chamado para o jovem ou o homem que tem que sair da sua casa para ir para um lugar tão distante e lá, então, fazer aquilo que foi chamado para fazer no seu trabalho, na sua vocação. Ele deve ir certo de que o Senhor tem cuidado dele. Obviamente que isso não nos isenta da nossa responsabilidade, né? Aí eu vou de todo jeito, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Pegue, vai embora. Aí se quebra, pode se quebrar realmente nesse processo todo. A soberania de Deus e o seu cuidado paternal nos livra também da nossa responsabilidade. Temos que ser prudentes, obviamente, nessas questões. Mas o fato é, a Escritura nos diz, o Senhor cuida de nós. E nós, em particular aqui, quando fala sobre o Evangelho, a propagação do Evangelho, nós que saímos para falar deste Evangelho, devemos confiar neste Deus em meio às dificuldades e sofrimentos, em meio a qualquer coisa que pode nos alcançar nesta nossa caminhada. E, meus irmãos, uma coisa interessante que nós percebemos aqui, especialmente quando comparamos o texto de Marcos com a narrativa de Mateus, capítulo de número 10. O Senhor é aquele que vai prover aqueles que saem para propagar o Evangelho, em particular aqui os ministros do Evangelho, Ele vai prover e vai sustentar, vai conceder a estes aquilo que eles precisam através daqueles que são de Cristo. Vejam, eles devem sair para falar, eles devem sair para pregar, eles devem sair a este mundo para falar sobre Cristo. Mas vejam, aqueles que estão envolvidos com obras missionárias por aí espalhadas pelo Brasil, eles são homens e com famílias, muitas vezes, que precisam realmente de um auxílio de algum lugar. E deveria vir este auxílio, não simplesmente do bolso de algum irmão em particular, ele pode fazer isso livremente, não há nenhum tipo de impedimento para isto, mas deveria vir sobretudo da igreja. A igreja deveria ser aquela envolvida com a obra missionária, bem como no sustento daqueles que estão envolvidos com a obra missionária. E isto é o que deveria então trazer, eles deveriam ir certos de que nesta caminhada provisão para eles haveria. Por quê? Porque há pessoas neste mundo que estão envolvidas com a obra de Cristo, estão empenhadas em sustentá-los nas suas necessidades, para que eles possam prosseguir. Então, aqui é um chamado agora ao dever da igreja, em se empenhar com isto. E vejam, você pode fazer, eu repito, isto particularmente, mas isso deve ser feito através, especialmente, da igreja. Isso com aqueles que estão envolvidos com a obra missionária fora, bem como com aqueles que estão envolvidos com a obra do Senhor na igreja local. Os ministros que saem do seu lar ou permanecem no seu lar, mas assumem um pastoreio da igreja, são aqueles que se empenharão na propagação do Evangelho, na pregação da palavra, e o Senhor vai prover para cada um deles através da igreja. Através da igreja. E a igreja, meus irmãos, ela não brota recursos dela sem o auxílio
sem o auxílio daqueles que estão envolvidos com a igreja, não. Então, para que uma igreja ela possa se envolver com aqueles que saem para propagar este evangelho, com aqueles que permanecem na igreja propagando este evangelho, dedicando-se exclusivamente a isto, aqueles que são membros da igreja devem se empenhar com isto. E como? Meus irmãos, não tem outra coisa não, sem arrudeios, é tirar a mão do bolso e realmente contribuir com a igreja. Então, é um dever de todos aqueles que são membros da igreja de Cristo contribuir com a igreja de Cristo. Então, aqueles que são responsáveis pela administração da igreja, ou aqueles que são responsáveis pelos recursos da igreja, são aqueles que, em recolhendo estes recursos, poderão assistir aqueles que têm necessidade, cobrir as despesas que a igreja pode ter, inclusive com as despesas que a igreja tem com aquele que é o seu pastor, e ainda possa, de alguma forma, contribuir com outras igrejas ou obras missionárias. Você será alguém que estará investindo nisso. E nós, uma vez que somos membros de igrejas bíblicas e que procuram com zelo fazer tudo com clareza e para a glória do Senhor, nós não temos nenhuma razão, inclusive, para desconfiarmos. Será que para onde está indo meu dinheiro que eu estou botando na igreja? Não. Tem igrejas que nós podemos desconfiar de fato disto. E você não sabe nem para onde está indo. Para onde é que está indo aquilo ali? Não sei. O cara que mexe no dinheiro da igreja é o filho do pastor. E o outro que pega no dinheiro é o outro filho do pastor. E quem é que mexe? É a esposa do pastor. E quanto é que entra no mês? Não faço ideia. E quanto é que sai? Não sei. Quanto é que vai a bolsa do pastor? Não faço a mínima ideia. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, na igreja presbiteriana, não é assim. Em breve, se Deus permitir, teremos o que chamamos de assembleia, e será tudo bem detalhado assim, ó, quanto é que entra, quanto é que sai, quem mexe no dinheiro não sou eu, quem mexe é aqueles que nem são da família e devem administrar isto, para então distribuir os recursos devidamente. E são úteis para as necessidades daqueles que se dedicam à obra do Senhor Jesus Cristo. Então, se você não contribui através das suas ofertas ou contribuição na igreja, você tem faltado com isso. Você tem deixado de investir nisto. Então, vocês devem se empenhar nisto. Para que então a obra do Senhor possa seguir em frente, para que aqueles que têm necessidade possam ter, através da igreja, as suas necessidades providas pelo próprio Senhor, através da igreja. Através da igreja. Então, nós continuamos aqui, o versículo 10 nos dirá o seguinte: e recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Vejam, meus irmãos, enquanto eles estão fazendo a obra neste mundo, eles podem ser recebidos em casas providenciadas pelo próprio Deus. Então, eles, enquanto estavam saindo a propagar este evangelho neste mundo, pessoas então acolhiam estes homens nas suas casas. E estando ali, o que é que eles deveriam fazer? O Senhor então vai dar a instrução de que eles deveriam permanecer naquela casa sem qualquer tipo de indisposição até no momento em que tiver de sair daquela casa. Então ele chegou numa casa, ele está lá, de repente são pessoas que não conhecem o Senhor, a situação do ambiente não é muito agradável, mas ele está ali tendo oportunidade para falar deste evangelho. O que eles deveriam então fazer? Se sacrificar. Eles deveriam o quê? Encarar aquela situação, mesmo sendo não tão agradável para eles, em favor do evangelho. Então se trata aqui agora de um sacrifício para que o evangelho seja propagado. Por que razão, meus irmãos? Porque o evangelho do Senhor e a propagação deste evangelho tem prioridade, inclusive aos meus caprichos. É superior aos meus caprichos. Então eu estou num lugar e eu penso, que lugar ruim, está difícil demais, é muita dificuldade, é muito trabalho, é um obstáculo danado, penso numa coisa ruim, eu estou cansado, não é confortável, isso, aquilo, outro. Tem muita gente assim. Então vai para um lugar e não está bom não, como eu queria não. Eu queria um negócio de luxo para eu ficar sem aperreio e deitado. Não. Então diz assim, olha, eu tô fora. Mas vai para ali, para tal lugar,
Não, ficar ali, não vou nada, meu irmão. Eu quero ficar aqui, está bom demais. E eu vou arrumar desconforto para quê? Mas não deveria ser assim. Aqueles então que são enviados, ao ser recebidos em algum lugar, eles devem se empenhar nisto. Especialmente, meus irmãos, quando naquele lugar em que eles estão inseridos, eles sabem que há pessoas que não conhecem a Cristo e ali se trata de uma ocasião para ele falar de Cristo. Então, o desconforto não é nada diante desta ocasião. O desconforto não é nada diante deste momento tão oportuno para falar acerca deste Evangelho. Então, nada deve ser um obstáculo neste sentido para o ministro e nem para nós que saímos a testemunhar deste Evangelho também. Isso é considerar como nossos caprichos como mais importantes que a salvação da alma daquele que está perdido. E isso nunca foi algo bom. E se amamos a Cristo, desejaremos, e se amamos aqueles que estão ao nosso redor, nós desejaremos, apesar do desconforto e qualquer coisa, permanecer falando deste Evangelho para eles. Sejam eles descrentes para a salvação, sejam eles crentes para edificação e exortação. Nós iremos encarar. É isso que os ministros são encorajados a fazer. Foi isso que o Senhor falou aos seus apóstolos naquela ocasião. Isto é o que Ele fala para mim hoje, como ministro do Evangelho, e isto é o que Ele fala para vocês, como crentes que devem se envolver no testemunho deste Evangelho. E para aqueles que, se Deus permitir, aqui tem tantos homens que serão, espero, chamados para o ministério da palavra. Espero que saiam daqui pastores e vários. Vocês devem estar conscientes disto. Estejam certos de que a obra é maravilhosa e vocês devem seguir em frente para falar deste Cristo neste mundo. Mas então o texto continua. Versículo de número 11. Se em algum lugar não vos receberem, então, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então vejam, inicialmente no versículo 10, parece que de alguma forma eles foram acolhidos em alguma casa, e então vocês sendo acolhidos, permaneçam ali, falando do Evangelho, numa comunhão com aquelas pessoas, falando da palavra. Mas existirá e pode existir a ocasião em que as pessoas não ouvirão vocês. Não ouvirão vocês. Então, ao sair dali, vocês devem sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, existia essa possibilidade. O Senhor não deixou eles sem saber disto. O Senhor não disse assim, vai ser tranquilo, tu vai falar, o pessoal vai dizer assim, eu quero. Você vai falar e o Senhor e o povo vai dizer, não, está tudo certinho, eu aceito tudo. Eu escuto você e... Não, ele disse, pode acontecer de vocês serem recebidos e simplesmente serem rejeitados por eles. E eles então poderiam nem ser ouvidos, nem recebidos na casa dessas pessoas. E a recomendação então que o Senhor Jesus Cristo vai dar é que quando isso acontecer, vocês devem sacudir o pó dos pés em testemunho. Meus irmãos, essa ideia de sacudir o pó dos pés era algo conhecido pelos judeus, não era algo estranho não. Era algo, inclusive, que os judeus faziam ao passar por uma cidade de gentios incrédulos. E então, eles sacudiam os pés ao voltar para Israel. Por que razão sacudiam os pés? Para tirar o pó da terra daquele povo gentil não purificado. Daquele povo que não procurava atender às leis de purificação. Era uma nação, uma cidade impura. Então, eles passavam por ali, então, voltando para Israel, vou tirar até o pó que está nos meus pés, desse povo ímpio e não purificado. Esse ato, então, meus irmãos, dos discípulos, seria um testemunho. Um testemunho contra quem? Um testemunho contra aqueles que rejeitaram eles, ou que rejeitavam eles, bem como a mensagem deles. É interessante nós percebermos Paulo, inclusive, fazendo isto. Quando nós olhamos para Atos, capítulo 13, versos 49 a 51,
nós encontramos o apóstolo Paulo, junto a seu companheiro ali de caminhada, no Evangelho, fazendo isto. Quando olhamos para Atos capítulo 13, versos 49 a 51, a palavra nos diz o seguinte: E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vejam, meus irmãos, aqui, diferentemente do que os judeus, na sua prática, faziam ao sair de uma cidade de gentios, batendo o seu pé para tirar o pó, Paulo vai bater o seu pé para tirar o pó. Por quê? Porque ele fora rejeitado por judeus. Judeus o rejeitaram. Na verdade, rejeitaram ao Cristo que este homem proclamava. E então eles sacodem os pés. Mas o que acontece naquele pregação dele ali? Várias pessoas aceitaram a Cristo e foram gentios. Então os gentios sendo recebidos, os judeus rejeitando o evangelho de Cristo propagado pelo seu servo, e ele então bate o pé. Meus irmãos, essa ideia de bater o pé é algo que não traz culpa sobre aqueles que propagam o evangelho. A rejeição é daqueles que ouvem. Não há culpa, então, sobre aqueles que falam da palavra, mas a culpa cai sobre aqueles que não dão ouvido. Aqueles, então, que escutam a palavra quando ela é pregada e eles não se importam com isto, eles caem, inclusive, no desprezo do próprio Deus. É, inclusive, isto que significa a ideia de bater os pés. Esta ação deles significa que aqueles que ouviram a palavra caíram no desprazer de Deus. Caíram no desprazer de Deus. Então é como se dissesse assim, ó, vocês foram como que rejeitados por Deus então. Por quê, meus irmãos? Porque rejeitar o Evangelho é rejeitar o próprio Deus do Evangelho. E aqueles que rejeitam, meus irmãos, a este Cristo que é anunciado no Evangelho, eles certamente serão rejeitados por Deus. Aquele simples pó batido, revelando como que um desprezo, que a rejeição agora que eles sofreriam, é uma simples e pequena expressão daquilo que acontecerá com todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, rejeitando a Cristo durante toda a sua vida. Eles serão rejeitados pelo próprio Senhor. É isso que acontecerá no grande dia do juízo. Eles não serão absolvidos. Quem são absolvidos? Quem são abraçados? Quem são recebidos? São aqueles que creem no Cristo oferecido no Evangelho, arrependidos dos seus pecados. Mas aqueles que permanecem endurecidos nos seus pecados são aqueles que serão rejeitados por Ele. Então, meus irmãos, a rejeição de Cristo faz com que eles sejam então rejeitados pelo próprio Cristo. Isto naquela ação é revelada e isto certamente acontecerá com aqueles que não se renderem ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo dá essas instruções para ele. Obviamente que isto não faz o menor sentido para nós hoje, a ideia de bater os pés, né? Eu não ando batendo os pés quando eu saio pelas cidades por aí. Nem você tem de fazer isto. Isto acontecia naquele período, era uma prática deles, então eles sacudiam os pés em testemunho disto, um testemunho contra os incrédulos. O que nós devemos então seguir e fazendo nós hoje como Igreja do Senhor Jesus Cristo, até mesmo quando pessoas de algum modo nos rejeitam. É certo que há ocasiões em que muitas vezes parece que nós falamos daquilo, é como se estivéssemos jogando pérolas aos porcos. Não está se importando com isto. Mas a realidade é que nós não devemos, de alguma forma, rapidamente esmorecer nesse testemunho, simplesmente pelo simples fato de, alguma forma, falarmos a respeito de Cristo e alguém então nos empurrar, sendo indiferente àquela realidade, e então acabou. Acabou a oportunidade para esse camarada ouvir o Evangelho, fala mais nada. Não.
É obviamente que nós devemos ser pessoas que perseverarão nesse testemunho, mesmo sendo de alguma forma rejeitado por muitos. Tentando de alguma forma fazer com que aqueles que estão diante de nós, mesmo sendo duros, resistindo à pregação do Evangelho, eles possam de algum modo, em todas as ocasiões que surgir diante de nós, possamos nos aproveitar delas para que possamos falar para estas pessoas a respeito deste Evangelho. É nisto que nós devemos nos empenhar. E se formos rejeitados, não esmoreçamos. Não devemos desanimar. Cristo foi rejeitado. Na sessão anterior que nós pregamos, o que foi que ele fez então, depois que foi rejeitado? Eu vou me esconder na minha casa em Nazaré, vou ficar no meu quarto, deitado na minha cama, deprimido, porque me rejeitaram. Não, eu não vou fazer mais nada não, eu vou fazer outra coisa. Vou me dedicar agora à carpintaria, porque afinal de contas, aqui eu vejo lucro e eu vejo algum tipo de resultado. Esse pessoal do coração duro aí fica difícil demais. Não. Ele saiu a anunciar e ensinar nas cidades circunvizinhas. E aqui estamos diante dele fazendo assim, ó, vocês são chamados agora para fazer o que eu fiz. E assim como eu fui rejeitado, por que razão vocês não serão rejeitados? Se o próprio Cristo foi rejeitado, por que você não pode ser rejeitado? Se o próprio Cristo foi ignorado, quem é você para imaginar que não será ignorado por outros? Meus irmãos, o próprio Cristo com oratória excelente, o próprio Cristo com a pregação a mais pura, o próprio Cristo com a melhor forma de pregação, se ele pregasse aqui hoje, deveríamos ficar grandemente admirados. Pense no homem com a melhor oratória, um pregador que você diz assim, rapaz, este homem prega de um modo que não tem como nós não ficarmos atentos à pregação da palavra dessa pessoa. Cristo pregava muito melhor do que ele. Mas os homens rejeitaram a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo e rejeitaram o próprio Cristo. Ele pode fazer isso conosco também. Você talvez tenha experimentado algo desta natureza, falando desta palavra para aqueles que são seus irmãos, para aqueles que são da sua família, para aqueles que trabalham com você, talvez no seu curso, na universidade, em alguma ocasião que você topa com alguém na rua, e então essa pessoa sempre rejeitando, o próprio Senhor nos alertou dessa realidade. O próprio Senhor nos alertou. Então isso não deve nos fazer esmorecer. Daí, inclusive, a importância de termos alguém, não sermos um lobo solitário, para que esta pessoa, então, nesta nossa caminhada, possa nos encorajar a seguirmos em frente. Veja, nós podemos ser rejeitados por pessoas que são ímpios, mas mais duro ainda é quando a palavra do Senhor ela é falada e aqueles que são crentes rejeitam. Rejeitam a palavra, não dão ouvidos à pregação da palavra, às instruções através da palavra, às instruções particulares da palavra, rejeitando. Se aquele que foi chamado para pregar o Evangelho está falando algo contrário à Escritura, acaba você de não aceitar mesmo não. Inclusive você pode exortar, dizer assim, e fulano, não está muito certo isso não, com a Escritura. Você pode fazer. Mas quando aquele que fala a você, pregando em particular, é alguém que vai anunciar esta verdade, ou falar esta verdade em particular, segundo a própria palavra de Deus, não devemos rejeitar jamais. E não simplesmente aqueles que estão envolvidos com o ministério, não. Não importa quem quer que seja. Não importa a idade, a altura, a classe social, o nome, cor da pele, ou o que seja. Se esta pessoa vem com a palavra nos exortar e nos instruir, tentar nos encaminhar no caminho que devemos caminhar, nós não podemos deixar de ouvir, mas devemos atentar. Porque quando rejeitamos as instruções do próprio Senhor, nós rejeitamos ao próprio Senhor, não a mim simplesmente. Eu não deveria nem me sentir ofendido. Se alguém fizer isso comigo, eu não devo nem me sentir ofendido. Posso me entristecer pelo fato de, em sendo bíblico, não admitir a realidade. Mas não me ofender. A ofensa é contra o próprio Senhor. É a Ele que nós ofendemos quando rejeitamos a sua palavra, quando nos é trazida pelos seus servos. Sobretudo quando esta palavra é uma palavra que convida o homem ao arrependimento, e é justamente este o conteúdo da pregação desses homens. Qual era a mensagem deles?
quando nós olhamos para o versículo de número 12, nós encontramos a mensagem deles, que era tanto para a alma como para o corpo. Ele vai dizer assim: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Esta era a pregação deles. Vejam como eles atenderam rapidamente a Cristo. Cristo chamou e disse: vocês vão fazer isto rapidamente. Eles saem pregando ao povo o arrependimento. Eles não pregavam, meus irmãos, qualquer coisa. Sua mensagem tinha um conteúdo, bem como um convite a fazer. Conteúdo, bem como um convite. Qual era então o conteúdo da palavra pregada por estes homens? O conteúdo da palavra pregada a estes homens era o Evangelho. E o conteúdo desta palavra, que é o Evangelho, é o próprio Cristo. Então esses homens anunciavam a Cristo. Cristo, o Evangelho, salvação para o homem. Então eles estavam empenhados nesse anúncio deste Messias e Salvador bendito. Mas não simplesmente se tratava de pregar e expor a um Salvador. Era um convite ao arrependimento. Aqui, meus irmãos, é quando eles chamavam e convidavam os homens a abandonarem a sua vida de pecado, a abandonarem a incredulidade e se voltarem com fé para Cristo. E por que eu menciono Cristo como conteúdo? Porque o convite ao arrependimento não pode ser dissociado de um objeto para a minha fé. Então é um convite para o arrependimento para que eu creia naquele que é anunciado como conteúdo disto. Fé e arrependimento são duas coisas que devem caminhar sempre juntas. É quando o homem então abandona os seus pecados em arrependimento e se volta para o Senhor Jesus Cristo com fé. É chamar os homens ao arrependimento. Cristo fez isto, Cristo é um exemplo. O exemplo principal que nós temos, João Batista fez isso, um exemplo grande que nós temos de alguém que diante dos homens não importava quem fosse. Ele falava: arrependei-vos. Líderes daquela época, arrependei-vos. Eles, raça de víboras. Ele não temia ninguém, ele falava, ele chamava aqueles homens, porque ele sabia que aquelas pessoas deveriam abandonar os seus pecados. Ele, inclusive, é morto. Veremos isto logo, esta realidade. Então, meus irmãos, convidar ao arrependimento, ele está, como vai escrever o J.C. Ryle, ele vai falar: o arrependimento está intrinsecamente ligado a uma correta percepção de Deus, da natureza humana, do pecado, de Cristo e da santidade e do céu. Ele vai dizer que o arrependimento ele está ligado à correta percepção de quem Deus é. Este Deus que é revelado no Evangelho é um Deus que é perfeitamente santo. E a percepção de que Deus é este Deus santo deve conduzir o homem ao arrependimento. Mas não somente isto, ele vai nos mostrar não somente a percepção de Deus, mas também da natureza humana corrupta, do pecado que habita no homem, da nossa condição, de Cristo, da santidade e das glórias do céu. Meus irmãos, eles estavam empenhados a anunciar a Cristo e convidar estes homens a um arrependimento, mas aqui um arrependimento que conduz à vida. O propósito deles era fazer com que eles se arrependessem dos seus pecados e pudessem então experimentar desta graça salvadora, como nós lemos na pergunta de número 76 do Catecismo Maior de Westminster: o que é o arrependimento que conduz à vida? O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora. Operada onde? Operada no coração do pecador. No coração do pecador, então, esta graça salvadora, ela é operada, ela é aplicada, ela começa então a mover o coração deste homem ímpio que está longe do Senhor. Mas isso não acontece como se fosse fruto do próprio esforço deste homem, não.
é operada no coração do pecador pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que com a palavra, pela palavra, através da palavra, age no coração do homem. Então o coração deste pecador é operado esta bendita graça salvadora pelo Espírito Santo e pela própria palavra de Deus proclamada. Quando ela é anunciada ou quando ela é lida. Um meio através do qual o Senhor ordinariamente chama os homens à fé em Cristo. Pela palavra de Deus, pela qual, veja só, através desta palavra, o que acontece? Pela qual, ao reconhecer e sentir, isso é o que acontece com o arrependimento genuíno daqueles que se rendem a Cristo. Eles vão reconhecer e sentir o quê? Eles vão reconhecer o perigo, mas também a torpeza e odiosidade do pecado. Quando o arrependimento genuíno alcança o coração daqueles que vão se render a Cristo, eles vão reconhecer e irão sentir neles mesmos como é terrível o pecado, como é perigoso o pecado e como é odioso a Deus o pecado. Então eles vão perceber, eles vão entender que a ira de Deus, de um Deus que é santo, cai sobre todos aqueles que estão envolvidos com a iniquidade e que estes pecados merecem o juízo de Deus. Então os terríveis anúncios de que o Senhor punirá o homem se ele não se arrepender dos seus pecados é algo que o Senhor se utiliza para convencer e conduzir os homens ao arrependimento. Mas vejam, meus irmãos, não é simplesmente a realidade de que este Deus, ele pune o pecado e odeia o pecado e que isto é perigoso e fatal para o homem, mas também quando eles começam a entender a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos. Então ele não somente vai contemplar esta ira, esta odiosidade pelo pecado, mas a misericórdia. Não a justiça simplesmente, não a santidade simplesmente, não a ira simplesmente, mas a sua abundante misericórdia revelada em Cristo Jesus. E ali está a maior demonstração do amor de Deus, quando Ele envia o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para isto. E então o arrependimento e esta graça aplicada pelo Espírito através da palavra no coração do arrependido, ele vai entender estas coisas, ele vai se maravilhar com isto. Este é o processo de que ele está tendo uma compreensão agora muito verdadeira, intelectual e afetiva das realidades de Deus e do Evangelho de Deus. Então o pecador ele vai começar a se entristecer pelos seus pecados. Ele vai começar então a abominar os pecados, a ponto então de abandonar este pecado e agora se voltar para Deus. Ele agora corre para o Senhor, com a intenção agora, uma vez salvo, de andar constantemente com Deus, em todos os caminhos da nova obediência e esforçando-se para isso. Este, meus irmãos, é o arrependimento que conduz à vida. Graça salvadora de Deus, que vem ao coração do homem através da pregação da palavra. Por essa razão, meus irmãos, aqueles homens estavam empenhados na pregação da palavra. Por essa razão, nós, ministros, devemos estar empenhados na pregação da palavra. Por essa razão, nós, ministros, não podemos cessar de convidar os homens ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Arrependei-vos e crede em Cristo Jesus. Esta é a mensagem que devemos estar empenhados. E nós que fomos salvos por este Cristo, que nos arrependemos dos nossos pecados, somos muitas vezes também, pela sua palavra, chamados a nos arrependermos, agora não mais do pecado que nos conduzia ao inferno, porque foi quitado e pago por Cristo, mas agora nos arrependermos dos pecados que cometemos como fruto deste pecado original. E esta palavra bendita do Senhor é ela quem nos exorta e nos chama
se estamos vivendo de um modo que é estranho à palavra de Deus, se não temos caminhado como a palavra do nosso Senhor requer de nós, o nosso Senhor nos diz, você deve abandonar esta vida. Você deve procurar agora olhar para as prescrições de Deus e viver agora no Senhor, nestes caminhos de obediência e esforçando-se para isso. Aqui entra um dever nosso, é óbvio que há a graça de Deus para nos conduzir a isto, mas um esforço nosso também, a nossa responsabilidade em abandonar os nossos pecados e a procurarmos viver uma vida de santidade diante do nosso Senhor, uma vida de temor diante do nosso Senhor, olhando para a sua palavra e amando a sua palavra, não amando simplesmente a sua palavra, mas revelando na prática que realmente amamos esta palavra. Então, meus irmãos, somos chamados a abandonarmos a iniquidade e a vivermos para o nosso Deus. O crente é chamado a viver uma vida constante de arrependimento. O arrependimento deveria ser um estilo de vida na vida do crente. Que todos os tempos pecamos contra o nosso Senhor e devemos nos arrepender dele. Esta era a pregação do Evangelho destes homens. Cristo, o conteúdo deste Evangelho, o objeto da fé, esses homens chamados ao arrependimento e a fé em Cristo. Isto como algo maravilhoso para alcançar a alma daqueles que estavam perdidos. Mas o Evangelho ali e o ministério deles não se limitava simplesmente ao que é mais especial e principal, a alma eterna do homem. Mas também eles estavam preocupados, inclusive, com as necessidades físicas. E nós concluímos olhando para o versículo 13, dizendo: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então vejam, meus irmãos, que eles estavam preocupados com a alma e com o corpo. Chamavam arrependimento e também estavam ali curando enfermos, curando pessoas que estavam passando por enfermidades, com a alma na pregação e com o corpo na cura. Eles libertavam eles. É interessante, ele vai acrescentar, colocando também óleo. Eles ungiam essas pessoas com óleo. E uma interpretação simples que se tem é que ungir com óleo envolve um número de interpretações várias por aí, mas a interpretação mais simples, que eu quero admitir, é que se tratava de algo que era utilizado como que medicinal, ali para tratar as enfermidades daquelas pessoas. Então eles estavam envolvidos com isto, tanto com a alma como com o corpo, cuidando da salvação, bem como das necessidades daquelas pessoas daquela região. Sabemos, meus irmãos, que a cura, como naquele período, levanta e anda, a enfermidade desaparece, não acontece mais hoje. Isto estava restrito ao ministério apostólico de homens que foram investidos de autoridade para isto. Isto é certo. Ninguém cura assim mais hoje. Mas o Senhor, Ele pode então, sim, hoje, de um modo não menos especial, não menos poderoso, não menos maravilhoso que aqueles, curar aqueles que padecem com enfermidades, através da oração dos crentes em favor deles, e o Senhor então agindo soberanamente e resgatando-os daquela condição, e muitas vezes, inclusive, através de coisas que Ele ordinariamente nos concede a graça de manipularmos, cuidarmos, tratarmos, para colocar nas enfermidades de outros que padecem qualquer tipo de enfermidade. O Senhor é um Deus que age assim, no passado de modo distinto, muitas vezes hoje de um modo diferente, mas é o mesmo Deus que age em favor de todos. Então, meus irmãos, esta é a palavra do nosso Senhor para nós hoje, que possamos então estar empenhados nesta obra do nosso Senhor, testemunhando deste Evangelho neste mundo, onde quer que o Senhor nos envie, confiando na sua provisão diária e seguindo em frente, fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, como servos do Senhor Jesus Cristo, no testemunho do seu Evangelho neste mundo perdido. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós
queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. E queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa fazer de nós servos do Senhor, que sejam empenhados no testemunhar da tua palavra, independentemente do local, da ocasião, das circunstâncias. Que não deixemos, Pai, de falar sobre Cristo, que não desanimemos, Pai, que possamos contar também com o auxílio de outros irmãos nesta nossa caminhada, encorajando-nos a seguir em frente. E usa-nos, Pai, para o louvor da tua glória e para a salvação do perdido. É o que nós te pedimos, ó Deus, e fazemos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a que se coloquem em pé, para que possamos